indo na semana passada, tá? Que eu deveria ter distribuído aí. Mas em função de vocês não estarem presentes e eu ter um aluno novo, eu preferi dar uma segurada e conversar com ele aí, tá bom? Pode ser que ele chegue durante a nossa aula aí vamos ver. E aí, pessoal, eu também tenho um recado para vocês, eu vou passar agora no final da aula, eu passo novamente, que é assim, a partir da semana que vem, as nossas aulas já poderão ser presenciais, tá bom? Então, provavelmente hoje é a nossa última live, né? A nossa última aula live que a gente está tendo, porque na semana que vem, às 4 horas da tarde, nós teremos aula lá na nossa unidade, lá na Penha Normal. Aí lá eu explico para vocês como é que vai ser a aula e tal, e todos os detalhes, tá bom? Então, gente, beleza? Ok, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada, então a gente vai iniciar a aula do dia 1/8. A nossa aula ainda é uma sequência da parte de montagem. Então, seguindo aí a sequência, nós falamos um pouquinho das peças que a gente vai comprando para montar um computador, quando a gente vai montar um computador avulso, tá bom? E aí o que acontece é que nós tínhamos conversado que algumas peças, alguns periféricos que a gente compra, a gente pode estar utilizando em um computador mais antigo que já está em uso. Tá? E como exemplo, eu dei a parte do HD, tá? A parte do HD, a parte da fonte do computador, é algo que realmente é interessante, se você puder colocar lá num computador mais antigo. A placa de vídeo, pessoal, ela seria muito bacana se a gente puder comprar uma placa de vídeo nova e poder colocar num computador mais antigo, porque esse computador mais antigo ele vai realmente ganhar assim, uma nova edição, né? Uma forma muito diferente de trabalhar com a parte gráfica, inclusive com as imagens e jogos que vocês terão aí. Então, mesmo um computador antigo, se você puder colocar uma placa de vídeo, um modelo mais novo, esse computador vocês vão perceber que ele tipo meio que vai ficar bom. Mas lembrando, gente, essa conversa é se nós iríamos comprar peças, né, ó, componentes novos, tá bom? É, é, periféricos novos para colocar num novo computador. Então, dependendo do seu computador antigo, se a placa de vídeo for compatível, o slot de encaixe, então daria para fazer isso. Só que para você fazer isso, você vai também depender, para usar a placa de vídeo, você também vai depender do seu gabinete, tá bom? Você vai ter que saber se o gabinete aí, ele tem espaço suficiente para comportar essa placa de vídeo, porque geralmente essas placas de vídeo são grandes, tá bom? A outra coisa que você tem que ficar atento é a fonte do seu computador, tá? Então, se for uma fonte comum, tal, provavelmente não vai funcionar, não vai ser interessante você fazer a troca. Agora, imaginando que você vai comprar uma fonte e comprar uma placa de vídeo, então isso aqui não seria um problema. E o outro, né, é referente à sua placa-mãe, a sua placa-mãe antiga, né? A gente vai ter que ver se a placa-mãe antiga, ela tem um slot, né, compatível a essa placa de vídeo que você vai comprar. Esse slot, gente, geralmente é o PCI Express. Tá? A maioria das placas que saíram nos últimos 3, 4, até mesmo 5 anos, todas elas praticamente têm um slot PCI Express, tá bom? Eu coloquei aqui a memória RAM, pessoal, mas esse item é um pouquinho mais complicado, tá? Dificilmente, se você tem um computador antigo aí, se você for comprar uma memória RAM agora, mais rápida, de nova tecnologia, essa memória RAM provavelmente ela não vai servir na sua placa-mãe antiga, tá bom? Então, não, acho que não vale a pena você querer comprar uma placa-mãe que sirva para sua placa, uma memória RAM que sirva para sua placa-mãe, tá? Se ela não for uma memória RAM nova, atualizada, né? Com tecnologia nova, tá bom? Aí nós falamos um pouquinho da fonte do computador, destacamos que a fonte do computador tem diferença sim, tem fonte boa e tem fonte que não, né, assim, não apresenta tanta performance em termos de alimentação de energia. Então é importante que a fonte que a gente vá comprar, ela seja uma fonte que ela tenha tantos os conectores que nós vamos usar nas nossas placas, quanto ela tenha a capacidade de emitir energia o suficiente para a gente montar um computador.
Se você for montar um computador básico, como esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é uma placa mãe para um computador mais simples, né? É, uma fonte comum aí pode dar conta do recado. Você só vai ficar pendente referente à placa de vídeo, que você coloca ela aqui, ó. Tá vendo? Agora, se você for pegar uma placa-mãe mais sofisticada, uma placa-mãe para montar uma estação gráfica, uma placa-mãe para montar um PC game, para montar um servidor, aí esquece. Você tem que partir para uma fonte de potência real, né? São fontes que são um pouquinho mais caras, mas elas são melhores, sim, e elas conseguem entregar aquilo que elas prometem, que é energia, que é potência, tá bom? Aí, gente, uma outra forma que você também tem para montar o seu computador é o gabinete. Nós temos vários tipos de gabinetes e tem alguns gabinetes que são especiais, eles são diferentes. Eles são maiores. Esse aqui é de acrílico, tá vendo? Então o design dele é bem bacana, mas existem vários modelos de gabinete, tá bom? João, boa tarde. Eu passei para o João, eu passei para os alunos, João, o Luiz, o Pedro, que na semana passada praticamente só estava você na aula e aí a gente foi falando de outros assuntos, tá, João? Hoje eu estou realmente tratando da nossa matéria, dando uma sequência das aulas anteriores. E aí, eu não sei se você viu os vídeos que eu indiquei, caso você tenha assistido, você não vai se sentir tão perdido, tá bom? Mas fica à vontade para me interromper para fazer perguntas aí, tá bom? Tá bom. Beleza. Pessoal, se por algum motivo também a minha internet falhar aqui, ou vocês não estiverem me ouvindo, pode me interromper aí para mim poder corrigir aqui, tá? Nós já tivemos alguns problemas com internet, áudio. Às vezes eu acho que está tudo ok, mas de repente do outro lado não está, tá bom? Seguindo aqui a nossa ideia, então, gente, nós temos agora um computador montado e é muito importante que vocês, olhando para dentro de um gabinete, vocês consigam reconhecer as peças, né? Os periféricos. Quando eu falo periférico, pessoal, eu estou me referindo a placas que a gente coloca junto com a placa-mãe. Eu estou me referindo a outros dispositivos como DVD, que eu coloco aqui dentro, como HD, são periféricos, tá bom? Que a gente pode adicionar ao computador, tá bom? Então é muito importante que a gente, olhando aqui, a gente reconheça. Por exemplo, ó, essa peça aqui a gente sabe o nome, às vezes a gente, né, não consegue explicar com detalhes, às vezes a gente, né, não lembra direitinho, mas a gente já estudou sobre isso, tá bom? Essa peça aqui é a fonte do computador. A gente tem o hábito de chamar ela de fonte ATX, tá? Você vai falar, ah, professor, por que ATX? Porque tem outras? Olha, gente, basicamente é a ATX. Nós temos outras variações de fonte, mas predomina para os computadores a fonte ATX, tá bom? Agora aqui, pessoal, eu estou vendo essa peça aqui que parece um ventilador, ela é um cooler, tá bom? Essa parte aqui, né, ó, ela tem a função de ventilar o processador, tá bom? Na verdade, o cooler, ele vai ventilar um dissipador de calor que está embaixo dele, que é uma chapa de alumínio, tá? Geralmente alumínio ou cobre. Então, essas hélices pretas aqui, né, ó, essa ventoinha, ela vai ficar girando em alta velocidade, mais de 1.500, 1.800 rotações por minuto, e ela vai resfriando o dissipador de calor. E embaixo do dissipador de calor, nós temos lá na placa-mãe a CPU. Então, lembrando, a CPU é o processador, é aquela parte principal que faz toda a parte de cálculos do computador, tá? Desse lado aqui agora, gente, eu tenho uma memória. Essa memória ela tem um nome, vocês precisam lembrar do nome dela. Ela é a memória RAM. Além de vocês lembrarem do nome dela, pessoal, é importante vocês é, darem detalhes, né? Ah, essa daí é a memória RAM, é aquela memória que faz que tem a função de receber os programas que estão em atividade e tal. Então é importante vocês conseguirem descrever algo mais sobre isso, tá bom? E aí, por último, eu tenho aqui embaixo em azul, grandona, é a placa-mãe. Eu vou colocar só PL, tá bom? Ó, PL, placa, e aí aqui eu vou colocar pequeno, placa-mãe. Pessoal, é interessante porque, ó, tudo que nós temos no computador, tudo que você liga no seu computador, seja interno, aqui, ó, ou seja externo, tudo que você liga no computador é ligado, na verdade, na placa-mãe. Por exemplo, ó, teclado, mouse, impressora, a memória do computador,
o DVD, o HD, o seu celular, o monitor, o cabo de rede, de internet. Então, veja bem, olha como é interessante e importante o papel da placa-mãe, tá bom? Ela é uma placa grande que concentra todas as ligações dos dispositivos do computador. Aqui nós temos uma imagem ampliada, tá bom? Porque esse conjunto aqui ele é muito importante, pessoal. Placa-mãe, processador com o cooler e a memória RAM, tá bom? É interessante, não dá para vocês verem agora, porque a imagem está embaixo dessa daqui, mas embaixo do cooler eu tenho a CPU, pessoal. E o que acontece, gente? Se a gente rodar hoje em dia um computador sem um cooler, essa CPU aqui ela pode ser danificada. Porque os processadores, tá? Então, CPU é processador, eles trabalham em alta temperatura. Como ele trabalha numa frequência muito rápida, né? Ele trabalha com muitos sinais, ele aquece muito. Então, é importante que a gente tenha o cooler, que a gente tenha um sistema de resfriamento do processador. Tá bom? Aqui vai uma pergunta para o Luiz ou para o Pedro, tá bom? Por enquanto eu não vou perguntar para o João, ele está chegando agora, mas o Pedro acabou de sair, Luiz, então sobrou para você, Luiz. Luiz, qual dos dois Hum, HDs aqui é o HD SATA? Fala para mim. O HD de conexão SATA. Qual dos dois HDs de cima é SATA? o pretinho ali. Esse de cima, esse aqui? É, Esse aqui, Luiz? Tem isso. certeza? Você não quer repensar aí, não? Eu Hum, tenho. tá. Ó, tá bom. Eu vou falar então. Eu vou sair aqui do slide para me poder ampliar a imagem para você ver, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, ó. Esse HD aqui, ó, ele é o HD IDE, tá? Ele é HD IDE. Eu não sei se você consegue ver a imagem aí muito bem, mas eu vou ampliar para você perceber, Luiz. O HD IDE, ele tem aqui, ó, vários pinos de conexão do cabo de dados. Na prática, a gente fala de conector de 40 pinos, tá bom? Porque são 40 pinos. Na verdade, se a gente contar aqui, ó, vou ampliar mais um pouquinho a imagem, tá, gente? Se eu ampliar aqui, ó, vocês vão perceber que na prática, ó, falta um pino bem aqui, ó. Ele não tem esse pino. Então, se a gente for contar aqui, gente, dá 39 pinos. Mas como padrão, o início dele era de 40 pinos, nós padronizamos e chamamos ele de é, é, conector de 40 pinos, conector IDE, tá bom? Eu vou diminuir só um pouco a imagem, Luiz, para te mostrar aqui o SATA. Eu vou ampliar a imagem dele e esse aqui é o SATA. E como é que eu reconheço o SATA, pessoal? Ó, pela conexão dele. Essa área aqui, bem pequena, ó, é a conexão do cabo SATA, do cabo de dados SATA. Tá? Então, Luiz, na prática, a gente realmente reconhece um dispositivo, né, um aparelho, pelo formato da conexão do cabo. Com o tempo, gente, a Hum, nossa prática é tão grande que você olha e é automático, você já consegue perceber quem é quem aí, tá bom? Pedro, a única parte que você perdeu agora, eu vi que você perdeu a conexão aí, é que eu estava explicando para os alunos é, é, a conexão IDE e a conexão SATA de HD. Então, aqui eu tenho dois HDs, sendo que esse que eu estou movimentando ele agora, ele é o padrão IDE, e eu reconheço ele pela pinagem aqui da frente. E esse outro que eu agora estou movimentando, ó, esse é o SATA, tá bom, gente? Basicamente, pessoal, eles têm as mesmas funcionalidades, tal, né? Agora, com relação à forma de comunicação, a tecnologia empregada, é que há pequenas mudanças, tá bom? Mas para nós, né, na prática de uso, não muda quase nada, tá bom? professor, Ok? Oi. então para identificar esse aí do SATA, o ITE é o encaixe dele, né? É o encaixe do cabo, exatamente. É o encaixe do cabo. Tanto é, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar vocês aqui para a web, eu vou levar vocês para a internet, tá bom? E aqui eu vou chamar o site do Google e eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar cabo SATA para HD. Vocês vão ver o tamanho do cabo SATA do HD, eu vou mostrar a imagem, tá? Ó. A conexão dele é pequena. Eles são assim mesmo, é padronizado. O encaixe dele é perfeito, tá vendo? São esses vermelhos. Tem só vermelho, professor? Não, tem outras cores, azul, verde, preto, mas são esses daqui, tá, gente? Ó, opa, deixa eu abrir um aqui para você ver, ó.
Vou abrir aqui alguns para vocês perceberem a imagem deles. Ó, esse aqui está bem bacana. São esses aqui, ó. Esse é o cabo SATA. Agora, olha o que acontece, pessoal, quando eu coloco cabo IDE para HD, ó. Cabo IDE. Ele é uma fita larga, tá? Porque são 40 pinos. Então, dá para a gente perceber claramente a diferença entre eles. Basta a gente olhar, a gente já percebe a diferença. E é claro que um não vai encaixar no dispositivo do outro padrão, tá bom, gente? Então, esse aqui é o padrão IDE, e a gente reconhece ele pelo cabo, tá bom? Gente, isso aqui, só para confirmar, só para registrar aqui, Luiz, o cabo IDE ele é muito antigo, tá? Ele ainda funciona hoje, temos placas mães que tem ele ainda, você encontra alguns HDs, mas nós estamos falando aqui ó, de 30 anos ou um pouco mais de uso desse modelo de cabo. Então, ele é um cabo muito antigo, tá bom? O padrão atual nosso é o SATA. O SATA é o padrão que você vai encontrar, é o HD que você vai encontrar aí. Se você simplesmente chegar numa loja e comprar lá eu quero um HD de 1 TB, o vendedor vai te oferecer o SATA. Ele provavelmente não vai imaginar que você use ainda um HD IDE, tá bom? Apesar de funcionarem normal, tá bom, gente? Matheus, seja bem-vindo aí, a gente está na sequência da aula aqui, tá, Matheus? Qualquer dúvida você pode me perguntar. Gente, a mesma coisa acontece, pessoal, aqui no Google, se eu colocar desse jeito, ó, eu vou colocar assim, ó, HD, olha o que eu vou dizer, eu vou colocar 3 TB. Quando eu coloco 3 TB, pessoal, estou colocando 3 TB. 3 TB é o espaço dele, é o tamanho dele, né? Aí o que acontece, gente, ó, eu vou colocar SATA. Quando eu coloco SATA, eu estou me referindo, né, à conexão do HD, ao formato de encaixe desse HD. E aí, se a gente puder ver aqui uma imagem de lado, tá, ó, vocês vão perceber que a forma de encaixe desse HD, ó, ela, ó lá, é aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela é desse jeito, ó. Olha o que acontece quando eu coloco HD IDE. Eu quero HD IDE. E aí eu vou colocar HD IDE. Eu não vou nem colocar tamanho, porque hoje em dia a gente não encontra qualquer tamanho de HD IDE. Mas reparem que quando eu coloco HD IDE, a forma de encaixe, né, a conexão do HD IDE é por pinos, ó, é bem diferente. Ó. Então, visualmente, a gente já consegue perceber isso daí. Beleza, pessoal? Ok, gente, voltando aqui para a ideia da nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, isso já apresentei algumas aulas, mas para a gente registrar, que veja bem, ó, nós temos atualmente um tipo de HD chamado SSD. É esse aqui, ó, que eu estou movimentando para vocês, tá bom? O HD SSD, pessoal, ele é feito de chip, só de pastilhas de chip, que são essas partes pretas, tá bom? O HD antigo, gente, o HD convencional, né, o antigo, ele é um disco, tá vendo? Ó? Então, Luiz e Pedro, olha o cuidado, hein? Ó, cuidado aí, João. Ó. Esse HD de disco, vocês têm ele no modelo SATA e no modelo IDE, que é o antigo. Esse HD aqui, ele é o HD que trabalha com chip, ó. Ele não trabalha com disco. Esse HD, é uma tecnologia mais nova, tá bom? Esse HD aqui você só vai encontrar ele com chip, claro, né? E geralmente, gente, ele vai ter a conexão SATA. Essa conexão que vocês estão vendo aqui, ó, não é pino, pinagem, é SATA mesmo. Eu vou diminuir a imagem dele aqui, ó, e vou mostrar para vocês um HD SSD SATA, que é esse aqui, ó. Reparem como é que é a conexão dele, e ele é bem fino mesmo. Você pode até falar assim, professor, ele é como se fosse um grande pendrive, sim, é mais ou menos como se fosse um pendrive, mas ele foi feito para ser usado dentro do computador, tá bom? E aí vamos registrar também na nossa aula, no caso para o João e para o Matheus, né, ó, que o papel do HD no computador é gravar os dados. É gravar os dados de forma permanente, ou seja, por um longo período, tá bom? Quanto tempo, professor? Por um longo período, tá? Essa é a ideia do HD aí, tá ok? Bom, pessoal, eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, como é que nós estamos aí? Podemos continuar. Pedro quer perguntar alguma coisa? Não.
Não. Matheus, você chegou agora, quer fazer alguma pergunta aí, Matheus? Não, professor, por enquanto não. Tá bom. Pessoal, ó, em especial para o Matheus e para o João, é, tá? É assim, gente, ó, a área da informática, né? O mundo de TI aí, ele tem muitas soluções, tá, pessoal? Tem muitos equipamentos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, algumas situações que a gente não vê com frequência, mas tá lá, tá? É que a gente não tem acesso assim com frequência. Essa do HD aqui que eu mostrei é uma delas. Agora eu vou aumentar aqui a imagem para vocês perceberem o seguinte, ó. Eu queria destacar para vocês aqui, ó, é, esse grupo de fontes que eu vou trazer aqui, ó, e gabinetes, ó. Reparem aqui, ó, que eu tenho uma imagem aqui que eu ampliei para vocês verem, ó. Eu estou mostrando para vocês gabinete de computador de tamanhos diferentes, tá bom? Esses dois modelos aqui, ó, na verdade, eles são modelos antigos. Eu reconheço que eles são modelos antigos, gente, por essa conexão aqui embaixo, ó, do teclado, tá bom? Apesar disso, é comum você ter um gabinete grande desse jeito. Esse gabinete aqui tem quase 1 metro, para vocês terem uma ideia. Aqui do outro lado, a gente também tem um gabinete grande, tá bom? Esse aqui não é tão antigo quanto esse, né? O modelo de placas que ele vai ter aqui dentro. E aqui eu tenho um gabinete já comum, tradicional. Esse gabinete também ele não é tão pequeno, tá bom, gente? Mas ele já é mais comum, tá? Estou mostrando isso para vocês perceberem assim que o estudo de manutenção de computador, né, o estudo de TI nessa área, é para que a gente entenda como que funcionam os computadores, as placas, as conexões, como que a gente trabalha com isso, porque não dá para a gente ficar estudando um único computador, tá bom? É muito importante a gente perceber que, na verdade, tudo isso é meio que padronizado, tudo isso aí é documentado, tem uma norma. Aí vem aquela pergunta, professor, o senhor está falando que é padrão, só que esses gabinetes são diferentes, o tamanho. Não, eles são diferentes porque é para um ambiente diferente. Esse grandão aqui que vocês estão vendo, possivelmente eles são servidores, foram feitos para ser um servidor. Então ele precisa de muito espaço para ter muito HD, para ter uma fonte grande, tá bom? Para ter uma boa circulação de ar. Então é normal, tá, gente? Assim, ter um gabinete muito grande, tá bom? E agora, ó, eu estou mostrando aqui um gabinete já um pouco mais recente, mais moderno, tá bom? E aí, pessoal, tudo tem nome, tudo tem nome. Eu vou ampliar aqui a imagem para vocês verem a frente desse gabinete e vocês reconhecem aqui pelo menos 2 itens. Ó. Vocês conseguem reconhecer esses 2 itens, que são as entradas USB, e esse item aqui do meio, que é o botão de ligar o computador, que é o Power, tá bom? No entanto, esses outros 2 conectores também têm funções. E o importante é a gente, tipo, procurar entender isso, procurar reconhecer isso em um computador quando vocês perceberem que ele não é tão comum para vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar um gabinete, a parte de trás dele, ó. Essa é a parte de trás de um gabinete vazio. Quando você colocar a placa-mãe dentro do gabinete, nesse caso, a placa-mãe vai ficar lá dentro, fixa, parafusada, e a parte de trás da placa-mãe, pessoal, ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Para você poder ligar, os seus dispositivos, ligar o teclado, monitor, cabo de rede, mouse. Então, esse formato aqui, ó, essa apresentação, ela é padronizada. Sabe, esse furo aqui, ó, essa abertura aqui, ó, você não precisa se preocupar. A placa-mãe ela vai encaixar perfeitinho aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó, esse modelo de gabinete, tá, pessoal? Para esse modelo de gabinete, ó, aqui embaixo é onde eu vou colocar a fonte, tá vendo? Ó? Eu vou colocar a fonte aqui. Essa fonte, gente, ela vai ficar aí, ó, ela vai ficar parafusada, ela vai ficar fixa. Olha que bacana, gente, ó. Vocês não precisam nem se preocupar como que vocês vão fixar ela aí e tal, né? Por quê? Porque é padrão. Os furos que tem, tá? E os furos que vêm na fonte já tá certinha aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, no gabinete tem 4 furos aqui, ó.
2, 3, 4. Eu vou girar essa fonte aqui, ó. A posição dela correta, então, vai ser aqui, ó. E aí, quando eu colocar ela aqui, ó, esses furos aqui, ó, eles vão coincidir certinho aqui. Claro que aqui é só um desenho, é só mostrando para vocês, mas é isso. E aí, ó, pode reparar que o gabinete tem vários furos, né? E tudo isso é padronizado. Algum tipo de peça, de aparelho, de dispositivo, a gente vai poder colocar ali. A maioria dos computadores, pessoal, a fonte do computador, ela fica aqui em cima, tá bom? Mas esse modelo é aqui mesmo, tá bom, gente? Eu tenho um computador, inclusive, comigo, que é aqui. Essa área grande aqui, ó, é uma área de circulação de ar. Então, por isso que ela é toda fresada, assim, né? Toda aberta, assim, tá bom? Então, se acostumem a, quando vocês verem, né, um equipamento, um computador, vocês conseguirem reconhecer, vocês conseguirem descrever aquelas peças que estão ali, tá bom? Ok? Agora a gente vai, então, novamente aqui, só para reprisar essa parte, ó, eu vou abrir aqui o gabinete, e dentro do gabinete a gente tem algumas coisas que a gente coloca lá dentro, cada uma no seu devido lugar, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, uma coisa que a gente coloca aqui dentro do gabinete é a placa-mãe. Eu vou lá fora buscar uma placa-mãe para colocar aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui nesse slide, ó, vou pegar essa placa-mãe, e eu vou colocar nesse gabinete aqui, ó, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a minha placa-mãe. Como que essa placa-mãe fica aqui, pessoal? Ó, eu vou girar a placa-mãe, porque essa aqui, ó, é a parte de trás dela. Lembra que eu falei para vocês lá a parte de trás quando eu mostrei, ó? Então, eu vou diminuir um pouquinho. Essa placa-mãe, ela vai encaixar aqui mesmo, ó. Ela vai ficar aqui encaixada, tá vendo, ó? E essa área aqui, ó, vai aparecer aqui atrás. E nesse caso, a fonte do computador vai ficar aqui. Eu não sei se eu tenho uma fonte que dê certinho aqui, eu acho que não. Eu teria que buscar lá fora uma fonte. Eu tenho que buscar lá fora uma fonte. Ah, aqui eu tenho, ó. Vou pegar essa fonte aqui, ó. Então, vou ampliar a imagem, tá bom? Então, a fonte do nosso computador aqui, pessoal, ela vai ficar assim, ó, porque essa fonte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, essa imagem aqui é a imagem de trás do computador, é aqui de trás, então não vou poder usar essa fonte, tá bom? Do jeito que a gente está olhando aqui, a fonte ela fica encaixada aqui, ó. E aí aqui atrás você vai ver essa imagem aqui, ó. Você vai ver essa imagem, tá bom? A fonte do computador, pessoal, ela vai liberar vários cabos, vários conectores que a gente vai ter que ligar aqui na placa-mãe e nos demais dispositivos, tá bom? Reparem que aqui no caso ela está enrolada, não estou podendo ver todos eles, tá bom? O que mais eu posso colocar aqui? Bom, posso colocar a CPU e o cooler, né? A CPU e o cooler, pessoal, são duas peças separadas, mas na verdade, quando a gente vai montar um computador, sempre a gente vai precisar de um cooler, né? Para colocar em cima do processador. Então, esse processador ele vai vir aqui, ó. Eu vou diminuir o tamanho dele aqui para ficar compatível, tá vendo? Ó? Então, esse aqui é o meu processador e aqui vai o cooler, tá bom? Agora, só para a gente finalizar aqui essa parte, gente, não vai ficar bonitinho, mas eu vou colocar, ó. Eu iria colocar aqui um HD IDE, tá aqui, ó, tá bom? Olha que interessante, o computador pode trabalhar com vários HDs, ó. Eu poderia colocar um HD SATA, tá bom? Ele vai vir parafusado aqui dentro direitinho, tá, pessoal? Que é só uma imagem, tá bom? E não tem necessidade, mas a gente ainda aí, dependendo da situação, né? A gente precisa de um aparelho de DVD, tá? Aqui também é só uma imagem ilustrativa. O DVD ele ficaria aqui em cima, com a frente dele para cá, tá bom? Uma outra curiosidade aí sobre o DVD, pessoal, é que existe DVD IDE, tá bom? Olha ele aqui, ó. E existe DVD SATA. Reparem que para vocês diferenciar um do outro, ó, é a mesma coisa. Basta olhar para trás dele aqui que a gente vai perceber, tá bom? Pessoal, eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Alguma pergunta, Luiz? João, quer fazer alguma pergunta? Não, não. Não? Tá, beleza, então, Professor. pessoal. Ótimo, gente. Vamos fazer o seguinte, ó.
Eu vou fazer assim, eu vou repetir um recado que eu dei no início da nossa aula, tá bom? Então, para quem entrou no meio da aula e não pegou o recado é o seguinte, ó, a partir da semana que vem, as nossas aulas já serão presenciais. Então, será lá na Unidade da Penha, no mesmo horário, às 4 horas da tarde, eu vou estar esperando vocês. Eu vou passar a aula baseado no que eu falei durante as aulas online, mas é provável que eu tenha algum aluno novo, algum aluno que não pôde assistir às aulas online. Então, com certeza, semana que vem vai ser uma semana com uma aula um pouco diferente, uma semana de uma aula de adaptação aí, tá bom? Eu acredito que eu vou fazer o seguinte também, eu não vou passar uma atividade para vocês essa semana para deixar vocês descansarem aí, e no caso do Matheus e no caso do João, se o Matheus não viu as aulas anteriores aí, se puder assistir algumas, seria importante. E no caso do João também, não sei se ele conseguiu ver todas as aulas, tá bom? Aí, se puderem assistir, seria bacana, tá bom? Pessoal, não tem nenhuma pergunta então, gente? Não. Certo. Não. Oi, pode falar. Eu tenho, professor. Sim, pode perguntar. É, do encaixe IDS e do SATA, tem como, tipo, mudar esse encaixe para um combinar com o outro? Tipo, poder um encaixar no outro? Olha, eu não sei se é isso que você está falando, se teria um adaptador para me ligar um HD Isso. SATA numa conexão IDE, né? Sim, ótima pergunta. Ótima pergunta. Tem sim, viu, Luiz? Olha o que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eu vou no Google aqui, ó. Eu vou mostrar para você como que ele é, tá? Ó, eu vou colocar assim, ó, adaptador. Eu vou colocar SATA para IDE. Apesar disso, pessoal, vamos tomar cuidado, porque ele é apenas um adaptador, ou seja, ó, ele não vai transformar o HD né, nessa tecnologia. Então, aqui eu estou mostrando alguns modelos de adaptador. Nós vamos, inclusive, encontrar as duas situações. E observem, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens, ó. Observem que eu não tenho um modelo específico. Esse aqui é um. Tá vendo? Ó, a entrada de energia, tá bom? E aqui é o cabo de dados. E aqui não dá para a gente ver, mas aqui é aquela fita IDE. Aqui é outro modelo, ó. Agora dá para ver melhor, ó. Aqui aquela parte de 40 pinos do HD, vai entrar aqui, o HD vai ser encaixado aqui, tá bom, gente? E aqui, ó, vai o cabo de dados SATA nesse conector, tá bom? Interessante também é que esse tipo de adaptador muitas vezes é baratinho. Estamos falando de R$ 15, R$ 25, não mais do que isso, entendeu? Então, se você tiver um HD aí de 500 GB, 600 GB IDE, ainda dá para você aproveitar ele numa placa-mãe com entrada SATA, tá bom? Ok? Era isso a dúvida? Isso. Ótimo, beleza, tem E sim. professor, também tem outra. Todos, como posso dizer, os modelos IDE são só de 40 pinos ou tem mais? São. Todos os HDs. Aí também é bem bacana essas perguntas, tá bom? Dá para te entender sim. Eu vou te responder aqui, vamos ver se vai ficar claro para você. Ó. Sim, pessoal, ele está perguntando para mim, pessoal, se todos os HDs IDE são 40 pinos ou se tem mais ou menos. Funciona assim, tá, gente? IDE é um padrão de conexão de mídia de dados. Você pode ligar no padrão IDE, HD, DVD e driver de disquete. Para o HD e para o DVD é a mesma coisa, são 40 pinos. Só que apesar de eu estar falando 40 pinos, se você pegar o HD e contar, você vai ver lá 39 pinos, tá bom? É porque, na verdade, um pino ele é o terra, ele é o neutro, então eles não utilizam mais esse pino, tá? Mas tradicionalmente a gente chama ele de 40 pinos. Gente, se a gente contar aqui, então, vai dar 39, porque aqui não tem um pino, mas tradicionalmente a gente chama de 40 pinos, tá? Agora, olha que interessante, ó. Olha que interessante que eu vou falar, Luiz. Existe cabo de 40 pinos,
tá? Cabo IDE, ó, cabo IDE 40 pinos para ligar nesse HD. Mas existe um cabo IDE de 80 pinos. Então, ó, esse cabo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse cabo aqui, ó, ele é de 40 pinos, tá? Esse azul aqui, ó, ele é de 80, tá? Eu vou colocar aqui 80 pinos, não vai mudar nada, porque é a imagem. Agora, Luiz, tem uma curiosidade. Apesar dele ser de 80 pinos, 80 fios, tá? 80 vias, tá vendo? Ó? A contagem do contato é 40. Então, Luiz, para ficar claro, é assim, ó. Esse cabo aqui ele é de 40 pinos, mas ele tem 80 vias, 80 fios, tá bom? Aqui dentro. Esse cabo aqui é de 40 pinos e ele tem 40 vias. É uma via para cada pino. Então, nós temos essa situação, mas são só essas duas, tá bom? Ok? E cuidado, tá, gente? Existem outras tecnologias de HD, né? Mas quando a gente fala de IDE, é desse aqui que nós estamos falando. Um cabo de 40 pinos, 80 vias, ou cabo de 40 pinos, 40 vias. Quando eu falo vias, se nós pudéssemos pegar um estilete e cortar aqui, ó, e decapar ele, você vai ver 80 fios aqui dentro, tá bom? O que acontece, Luiz, é que cada pininho tem 2 fios, tá bom? Cada pino tem 2 fios. E esse aqui de 40, cada pino tem um fio. Beleza? Respondido, Luiz? Sim, professor. Isso tem mais uma, sem querer, tipo, Pode me falar. atrapalhar. Os cabos IDE de 40 pinos, eles são compatíveis com a placa-mãe? São sim. O que acontece aí, gente, é que quando você usa um cabo de 80 vias, como esse aqui, ó, o HD com a placa-mãe se comunica mais rápido. Ele transmite os dados mais rápido. Quando você usa uma placa-mãe nova com um cabo de 40 vias, que é antigo, a comunicação funciona, mas um pouco mais lento. Mas não há problema, tá? Não tem problema algum, não. Tá certo? Tá. Tá ótimo, gente. Então, pessoal, por conta do nosso horário aqui, a aula foi gravada, está sendo encerrada daqui 1 minutinho. Eu quero agradecer aqui a presença do João, do Luiz Félix, do Matheus Chaves e do Pedro. Eu conto, por enquanto, com vocês 4 na semana que vem para a gente iniciar nossas aulas presenciais. Tá bom então, gente? Tá bom. Tá bom. Ok, obrigado a todos. Valeu, pessoal, porque para mim foi uma experiência nova trabalhar assim de forma online. Eu sei que de forma presencial é diferente, a gente consegue realmente fazer mais prática, ter mais atividades, tá bom? Mas foi uma necessidade aí por conta do que a gente vem vivenciando aí. Tomara que a gente retorne e que dê tudo bem e a gente não precise voltar, né, às questões de aula online, pelo menos por essa situação. Tá bom, gente? Valeu aí, bom fim de semana para vocês, pessoal. Obrigado, você também. Tchau. Obrigado.